Graças a Deus por estarmos de novo juntos para mais uma mensagem da palavra dele aos nossos corações. Para abrir a mensagem de hoje, quero ler alguns textos, versículos bíblicos que estão no livro de Atos, capítulo 2 e capítulo 4 e capítulo 5. O capítulo 2, verso 41, a Bíblia diz o seguinte: Lucas escreveu: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Verso 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O capítulo 4, verso 4, diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens quase 5.000. Ainda capítulo 5, versículo 14, diz: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Era uma multidão de pessoas que criam, que procuravam a igreja, que eram batizadas, agregando-se à igreja do Senhor Jesus, e cada dia o Senhor estava acrescentando à igreja aqueles que haviam de se salvarem. Quem era este povo? Quem ou como se poderia caracterizar este povo? Este povo, como nós hoje, eram e somos apenas vítimas sobreviventes de um ataque satânico. Aprendemos nas mensagens anteriores a maneira como Satanás roubou a raça humana, separando-a de Deus, prejudicando a capacidade intelectual, a capacidade visual espiritualmente falando, matando, portanto, praticando ali um latrocínio, um roubo seguido de morte. E aqueles que escaparam desta chacina, aqueles que escaparam como sobreviventes, eram e são ainda hoje vítimas sobreviventes deste ataque satânico. Alguém diz que a igreja em Jerusalém chegou ao número de 50.000 membros. Era muita gente, portanto poderíamos aqui dizer que era uma multidão de sobreviventes ou vítimas sobreviventes do ataque de Satanás. Hoje são milhões de vítimas sobreviventes, chamado de crentes salvos em Cristo Jesus. Escapamos. Para isso nós vamos ver o que a Bíblia Sagrada fala sobre este assunto. O salmista escreveu no Salmo 124, no versículo 7, o seguinte, fazendo uma comparação de como ele escapara dessa chacina, como ele escapara deste momento, dessa perseguição e desse ataque. Ele diz o seguinte, 124, versículo 7. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O salmista considerava a sua salvação como um escape providencial. Deus providenciou o modo ou a maneira de escapar dos ataques, dos laços e da prisão, do cativeiro satânico. Ainda, Romanos capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo, fazendo uma ligeira, profunda e segura declaração, ele disse o seguinte, capítulo 6, versículo 17 da carta escrita aos Romanos: mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado,
obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Verso 18. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Fica muito claro os textos lidos que é uma declaração de que todos os salvos de todos os tempos são apenas vítimas sobreviventes de um ataque satânico. A salvação é um escape, é uma maneira de ser livre da destruição, do cativeiro, da prisão, dos laços de Satanás. Por isso a alegria é muito grande quando alguém se arrepende, como vimos aqui nas mensagens anteriores, que há alegria diante de Deus por um pecador que se arrepende. Ainda o verso 22 e 23 de Romanos, do capítulo 6, melhor dizendo, verso 22, ele vai dizer para nós o seguinte: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Mas agora libertados do pecado. Fica claro mais uma vez que todos os salvos, eles são apenas vítimas sobreviventes de um ataque, de um cativeiro, de uma prisão. Verso 23, porque o salário do pecado é a morte. Estávamos sujeitos à morte por todo o tempo, por toda a nossa vida. Estávamos presos, como disse o rei Salomão, sendo levados para o matadouro. O verso 23 diz isto: o salário do pecado é a morte, mas, entretanto, o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, ou seja, a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus interviu na nossa história como resgatador. Ele veio e nos tirou do cativeiro. Ele nos remiu, pagando alto preço para que pudéssemos ser livres, livres, livres do poder do inferno, do poder do pecado, do poder da destruição. Somos pecadores? Sim, até que cheguemos à presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo, continuamos como pecadores, porém, pecadores salvos, vítimas sobreviventes de um ataque. Feliz aqueles que podem dizer, como disse os escritores bíblicos: escapamos, o laço quebrou, o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por fim, eu quero ler Romanos, aliás, 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Olha o que ele diz no versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Fica muito claro que nós, os salvos, somos apenas vítimas sobreviventes de um ataque, de um massacre, de uma morte eterna, a qual estávamos sujeitos por toda a vida por causa do pecado. Mas Deus, na pessoa de Jesus, intervindo, ele simplesmente abriu as portas através da sua morte na cruz do Calvário. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo em Jerusalém se rasgou de alto a baixo. Aquele véu grosso, pesado, grande, ele rasgou, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. A Bíblia está dizendo que houve uma providência de Deus dos céus, aquele que do céu desceu para nos libertar do cativeiro, Jesus. Ele abria então o véu, dizendo: agora vocês têm acesso ao trono da graça através da oração, através da Bíblia, por meio do meu Filho Jesus Cristo. Graças a Deus pela grande libertação, graças a Deus pela grande liberdade que nós temos em Cristo Jesus e podemos dizer que somos salvos pela graça mediante a nossa fé
no sacrifício de Cristo. Você é uma vítima sobrevivente do ataque satânico ou ainda continua sendo aprisionado por Satanás, sujeito à morte eterna, o inferno? Aproveita a oportunidade enquanto você tem tempo, enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, abra o seu coração, convide Jesus para entrar em seu coração, te dar a vida eterna, salvar, quebrar os grilhões da morte e te colocar em liberdade, embora continuando como pecador, mas um pecador salvo pela graça, mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele disse em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Em João capítulo 8 ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículos 32 e 36. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este é o plano perfeito da redenção de Deus para todo aquele que crê. Creia agora. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado pela graça, pela misericórdia que o Senhor tiveste para conosco, pela providência do Senhor, através do Senhor Jesus Cristo, em nos tirar do cativeiro, nos tirar do poder da morte, do poder do pecado, livrando a nossa alma pelo sangue precioso do teu amado Filho, Jesus Cristo. No nome de quem nós oramos, agradecidos. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Que Deus te dê a graça de compreender essa verdade, abrir o seu coração e também ser contado, a partir de agora, como um sobrevivente, uma vítima sobrevivente do ataque de Satanás, que veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Até a próxima mensagem, se Deus permitir. Meu forte abraço. Deus continue abençoando você e a sua família.